por um acaso, ainda ali no contexto da tese, ver como que tinha sido o cortejo fúnebre do Médici. E aí eu descobri que o Médici, eu não sabia, né, que ele tinha morrido em 85, que é um ano bastante simbólico, 6 meses depois do Tancredo. E aí fui acompanhando as reportagens sobre o velório do Médici, e é muito sintomático porque me parecia que, de uma certa forma, condizia muito com o estado em que a ditadura se encontrava naquele momento, assim. Era, de uma certa forma, também o enterro da ditadura, porque as pessoas não sabiam quem ele era. Acho que foi no Clube Militar, se eu não estou enganada, e o salão estava vazio, completamente vazio, e as pessoas entravam ali, tinha hora da madrugada que só tinha os garçons de amarelinho, e que entravam ali para ver o que estava acontecendo. Minha graduação na Universidade Federal de Viçosa, em Minas. Me formei em 2006, em licenciatura e bacharelado, e já entrei direto no mestrado. Eu estava terminando ali, ia me formar quando fui aprovada no mestrado da UF, então vim fazer mestrado em 2006 e defendi ali no programa de pós-graduação da UF em 2008, e aí também já entrei direto no doutorado, fui emendando um no outro, defendi minha tese em 2012 na UF, e, bom, aí a partir daí eu tive a possibilidade de ter 2 bolsas de pós-doutorado para continuar alguns aspectos das pesquisas que eu vinha fazendo antes, então tive uma bolsa do CNPq, depois fui bolsista nota 10 da FAPERJ. Ao mesmo tempo, trabalhei na Cândido Mendes, como professora de História da Ásia Contemporânea. Depois trabalhei na Severino Sombra, em Vassouras, como professora do mestrado em História e professora de História Contemporânea. E desde 2015 eu sou professora do Departamento de História, também de História Contemporânea, na UF. Eu comecei a pensar esse trabalho ainda no final da graduação, muito obstinada em entender melhor a ditadura. Quer dizer, eu acho que, de uma certa forma, talvez seja um fascínio que as gerações posteriores ainda tinham, né, sobre aquele período, e, de uma certa forma, também sobre a resistência e aqueles que resistiram. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, com a formação em história, era difícil não olhar, tá, ok, né, tiveram aqueles que resistiram, mas e aí? E todo o resto? E aí eu descobri a CANDE, né, a Campanha da Mulher pela Democracia, no livro do Dreyfus, né, 1964, A Conquista do Estado, mas ali era dedicado muito poucas páginas a CANDE. Eu comecei a investigar os grupos femininos de uma maneira geral, até que, quando cheguei na UF para fazer o mestrado, e aí cheguei justamente, procurei, né, a UF, justamente interessada no debate que vinha sendo feito por alguns professores ali da UF, principalmente alguns professores dentro do Núcleo de Estudos Contemporâneos, né, do NEC, que tinham essa proposta de questionar, mas e aí? E para além da resistência? E aí acho que o estudo de um grupo como a CANDE ajudava muito a dialogar com essa perspectiva. E aqueles que não resistiram? É claro que o grupo ali tinha uma proposta muito clara, muito aberta de apoio à ditadura, né? Então, o trabalho se tornou um trabalho que lidava diretamente com essa perspectiva de compreender aqueles grupos que deram apoio aberto, apoio claro
ao golpe, né, e depois à ditadura. O que as fontes, a verdade é que não eram fontes muito plurais, né? Eu procurei algumas associadas para entrevistar isso. Eu entrei no mestrado em 2006, né? As entrevistas que eu consegui fazer foram no segundo semestre de 2006, no primeiro semestre de 2007, mas eu consegui entrar em contato com poucas antigas militantes por uma série de razões, assim, pela idade avançada que algumas delas já tinham na época, principalmente aquelas que participaram mais ativamente, e por outro lado também não era um assunto sobre o qual muitas delas queriam falar. Acho que elas sentiam de alguma forma que elas ficaram marcadas de uma maneira negativa. E aí foi interessante porque a própria tentativa de contato e as recusas, né, me colocaram diante do tema dos silêncios e também de dialogar com os problemas da construção da memória desse grupo. E é interessante porque era no momento que a gente vivia, né, o auge dos governos do PT, né, e que se construía uma memória muito conciliadora sobre a ditadura, mas uma memória que condenava a ditadura. E era muito difícil para essas mulheres, por exemplo, tomarem parte nesse processo, quer dizer, elas eram sempre apontadas como. Me lembro sempre de uma fala do Ziraldo, para uma entrevista que ele deu para o documentário sobre o Simonal, em que ele dizia assim: então havia dois lados, o lado bom e o lado ruim. Ou você estava de um lado ou você estava do outro. Que é uma maneira muito maniqueísta de ver as coisas, mas, de uma certa forma, era, era como essas mulheres eram identificadas naquele momento, elas eram um lado ruim. Então, havia muita dificuldade em falar, em rememorar esse assunto. E aí abriu-se também essa possibilidade de fazer um estudo sobre a memória, sobre os silêncios da memória e como elas articulavam a sua narrativa no presente, que era uma narrativa, em certa medida, envergonhada, ao mesmo tempo com orgulho de ter feito um evento tão grandioso como a marcha. Então, era uma dificuldade de se colocar no presente entre um presente que condenava a ditadura e, ao mesmo tempo, uma lembrança individual positiva, de ter saído do seu espaço de atuação, de terem promovido eventos que elas consideravam importantes e grandiosos. Então, eu acabei trabalhando nessas duas chaves, né? A chave da militância, de pensar em torno de que valores, de que propostas elas militaram, e militaram mais ou menos em torno de uma década, e, num segundo momento, a questão da memória. Acho que tem, obviamente, uma questão importante, né? Eu disse que o que me trouxe ao tema foi a questão de compreender os apoios, de compreender o apoio ativo de determinados segmentos ao golpe, e como esse apoio ativo ele se reestrutura na medida que a ditadura também vai se afirmando e ganhando identidade. Então, o que me trouxe ao tema foi a perspectiva de entender, para além da resistência, os apoios. Mas aí é claro que com a escolha do grupo leva necessariamente ao caminho de, por exemplo, de ter que lidar com a chave de gênero, que era um aspecto fundamental para compreender o sentido da militância, né? Então, quando eu digo que me preocupava em entender os valores, as crenças, os projetos, tudo isso passa por uma perspectiva de gênero e da compreensão que essas mulheres tinham sobre o seu lugar de atuação muito importante. Ao mesmo tempo, é isso, né? Os trabalhos que existiam sobre. Isso já vinha mudando naquele momento. Os trabalhos que existiam sobre mulheres durante a ditadura eram sempre trabalhos sobre mulheres que resistiram
à ditadura, mulheres que foram à luta armada, mulheres de esquerda. De uma maneira mais ampla, mais geral, o tema das direitas interessava muito pouco aos historiadores nesse momento. Eu tive referências importantes no meu trabalho para entender, né, as direitas ali, mas curiosamente, tem trabalhos importantíssimos, como o do Dreyfus, como o da Maria Vitória Benevides sobre a UDN, o da Isabel Picaluga sobre a UDN da Guanabara, ou da Solange de Deus Simões sobre os grupos femininos conservadores no Brasil todo, e, enfim, outros tantos, mas, por exemplo, desses exemplos que eu dei, todos vêm da ciência política. São todos trabalhos que não são feitos por historiadores. Acho que isso dá um pouco a medida de como esse tema das direitas, de uma maneira geral, interessava pouco os historiadores. Acho que isso já vinha mudando um pouco quando eu fiz o trabalho, e hoje acho que a gente tem trabalhos muito importantes lidando com essa temática, não só para o período da ditadura, mas antes e depois da ditadura, mas tinham pouquíssimos trabalhos sobre as direitas. E aí, quando você pensa em trabalhos sobre mulheres, ainda era menor ainda o número de trabalhos de mulheres de direita. Quer dizer, as mulheres que interessavam eram aquelas que foram à luta armada, que tiveram uma trajetória que a gente considera épica. Então, acho que ainda tinha essa perspectiva de lidar com o senso comum, que quando se dirigia às mulheres de direita, tendia a vê-las como braços femininos do empresariado nacional, do IPES, ou como manipuladas pelo padre, pelos maridos, mas não como uma atuação que tinha a sua racionalidade, que tinha a sua razão de ser, que tinha orientações próprias que reforçavam determinados estereótipos de gênero, mas que não podia ser resumida a um grupo manipulado pelos homens ou extensão de grupos masculinos, né? Eu terminei o mestrado, como eu disse, acho que eu fiquei no mestrado muito mobilizada por essa pergunta a respeito dos apoios ativos. Mas na época também, ali no processo da pós-graduação e dos trabalhos que estavam sendo feitos dentro do NEC, pelo professor Daniel Arão Reis, professora Denise Hollenberg, vários outros pesquisadores chegando ali. A gente estava, na época, lidando muito com essa problemática dos comportamentos sociais, dos consensos, né? É possível formar consenso em situações de autoritarismo, pensando muito a coisa das zonas cinzentas, das possibilidades de transformações de trajetórias, como que os comportamentos podem ser muito plurais. E esse debate me mobilizava muito na época e ainda hoje. E, por exemplo, aquele grupo que eu estudei dava conta só até certo ponto de abraçar esse debate mais amplo, porque, como eu disse, era um grupo claramente identificado com o regime, com apoio militante ativo. E acho que a minha pergunta fundamental começava a mudar um pouco nesse momento, que é, mas e essas pessoas que, sobretudo considerando que eu trabalhei com as lideranças desse movimento, né, da Cândia aqui no Rio. Mas e aí? Vamos pensar, e aquelas pessoas que foram à marcha porque sentiram um certo alívio, que o Brasil estava salvo do comunismo, mas que não era a grande liderança, não eram grandes lideranças do processo. Como que essas pessoas se comportavam? Como que essas pessoas experimentaram a mudança de regime, o aprofundamento da ditadura? Esse tipo de questão, esses grupos de mulheres me ajudavam a responder só em certo ponto. E aí eu fui, né, me interessando por outros contextos, outros momentos, né? E aí me deparei com as comemorações do sesquicentenário, já havia alguns trabalhos, inclusive
uma tese de doutorado defendida na UFRJ sobre o tema, mas, enfim, me interessei e fiz também o projeto e entrei para o doutorado com essa perspectiva de estudar, de tomar o sesquicentenário como um momento em que eu pudesse compreender melhor essa pluralidade dos comportamentos sociais para além das grandes lideranças dos movimentos de apoio. Quer dizer, era um momento muito diferente, né? Era um momento em que a ditadura aprofundava os seus mecanismos de repressão, de informação, de propaganda, e ao mesmo tempo era o período do milagre. Quer dizer, era um período, né, como da Copa do Mundo, era um período de crescimento econômico, então era um período bastante diferente daquele mobilizado lá em 64 pelas mulheres da Cande. E era também, tinha uma questão muito interessante, que era a questão de ser uma festa nacional, de ser uma festa patriótica, de ser uma festa cívica. Então, acho que isso colocava algumas questões que era, bom, acho que você falou do trabalho da Lívia, né, de como a ditadura, por exemplo, tentou usar a Copa do Mundo e como até certo ponto isso é possível, mas até certo ponto as esferas são autônomas, enfim. E acho que aconteceu alguma coisa similar na minha pesquisa também, que era, bom, a ditadura construiu uma narrativa sobre o passado, sobre a história da independência. Até que ponto essa história da independência, essa história que a ditadura construía, mobilizava os sentimentos, mobilizava, construir uma festa, né? Não só uma narrativa, mas construir uma festa em torno disso. Então, até que ponto as pessoas foram mobilizadas pelo discurso que a ditadura criou, ou se elas foram mobilizadas por uma coisa mais ampla, que é a pátria. Quer dizer, eu estou aqui comemorando a história pátria, eu não estou aqui comemorando o governo, estou comemorando a nação. Então, tinha essas pluralidades de justificativas, né, para as pessoas participarem. Por que as pessoas estão ali? É pela ditadura ou é pela pátria? Muitas vezes essas duas coisas se misturavam, outras vezes não. Então, o que me levou a essa mudança de tema era justamente essa possibilidade de tentar compreender uma gama mais ampla de comportamentos sociais, num momento também muito, muito específico, muito diferente daquele de 64, e muito específico, em que a ditadura queria construir um consenso muito positivo, no sentido de, bom, fizemos a independência econômica, né? Em 22 fizeram a independência política, e agora a gente fez a independência econômica. Somos uma grande nação, somos o país do futuro, não, né? O Médici dizia, não somos mais o país do futuro, o futuro chegou, finalmente. Então, como que essas coisas se articulavam com as expectativas sociais, com o contexto mais amplo? Como que aquelas pessoas, por exemplo, que não entravam nessa onda comemorativa, como que elas também tiveram que lidar com um país que queria comemorar. Então, né, eu acabei também lidando com essa que eu chamei de vozes dissonantes, então pensando alguns espaços de crítica, como o filme do Joaquim Pedro de Andrade, Os Inconfidentes, como o Pasquim, os autênticos do MDB, que fizeram vários discursos em 72, conclamando que o governo fizesse uma anistia política. O Alceu Amoroso Lima também, que fez vários artigos questionando, vem cá, que comemoração é essa? Então, era um trabalho que me permitia compreender melhor essa pluralidade de comportamentos, essas zonas cinzentas, e de dialogar também com determinada memória, porque a festa, depois ela virou, né, já no processo de redemocratização, as pessoas se referiam à festa como parte do anedotário político da ditadura. E uma festa que conseguiu, em parte, através da qual a ditadura conseguiu, em parte, cumprir o seu objetivo, que ela queria com aquela festa. Então, por que ela
entra depois para esse anedotário? Por que as pessoas não se reconhecem mais na festa, então dizem que participaram obrigadas? Quer dizer, isso era verdade ou é um discurso construído depois, a partir da redemocratização? De uma certa forma, então, eu saí dessa pesquisa de doutorado com duas questões que permaneciam me mobilizando, achando que eram dois caminhos que eu tinha para seguir. O primeiro deles, eu abri a minha tese, né, que depois foi publicada, falando do velório e do velório do Médici. Partindo de uma ideia de que o evento principal do sesquicentenário era um grande cortejo fúnebre, né, que era a passagem dos restos mortais do Dom Pedro I, e aquele cortejo fúnebre foi uma festa, né, em 72, eu fui, por um acaso, ainda ali no contexto da tese, ver como que tinha sido o cortejo fúnebre do Médici. E aí eu descobri que o Médici, eu não sabia, né, que ele tinha morrido em 85, que é um ano bastante simbólico, 6 meses depois do Tancredo. E aí fui acompanhando as reportagens sobre o velório do Médici, e é muito sintomático, porque me parecia que, de uma certa forma, condizia muito com o estado em que a ditadura se encontrava naquele momento, assim. Era, de uma certa forma, também o enterro da ditadura, porque as pessoas não sabiam quem ele era. Acho que foi no clube militar, se eu não estou enganada, e o salão estava vazio, completamente vazio, e as pessoas entravam ali, tinha hora da madrugada que só tinha os garçons de amarelinho, e que entravam ali para ver o que estava acontecendo. Então, de um certo modo, isso me mobilizou da seguinte maneira: eu estudei durante 4 anos como que, naquele momento da festa, naquele momento do governo dele de uma maneira geral, aquele homem, aquele presidente, a despeito de ser um homem com uma cara sisuda, de poucas palavras, como ele despertava certa simpatia, certo interesse em alguns segmentos populares. E quando ele deixa o governo, ele muito rapidamente cai num profundo ostracismo. Então, acho que o primeiro caminho que as questões da tese colocavam para mim era tentar compreender a trajetória desse homem que chegou à presidência também de uma forma um pouco surpreendente, considerando o contexto do afastamento do Costa e Silva, foi muito popular e imediatamente depois caiu no ostracismo. Essa trajetória, né, da ascensão à presidência até a sua morte, ostracismo e morte, apareceu para mim como um desdobramento, num certo sentido, de questões colocadas na tese. E um outro caminho que eu venho trilhando mais recentemente, que eu atribuo também a questões colocadas ali na tese, é de pensar mais aprofundadamente a questão do cotidiano. De alguma forma, essa questão do cotidiano ela vem evidentemente ligada, relacionada ao. Bom, a pergunta é como é possível viver a vida cotidiana, como que é possível formular demandas de normalização do cotidiano em contextos de autoritarismo, em contextos ditatoriais. De uma certa forma, é uma questão que se liga a essa que eu falava antes sobre a pluralidade dos comportamentos sociais. No contexto da tese, essa questão do cotidiano ela ficava um pouco em suspenso, na medida em que a gente pensava pensa que uma festa é justamente a suspensão do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa essa pluralidade dos comportamentos, a gente pensa em como que as pessoas vivem a sua vida comum, o seu dia a dia, nos contextos os mais adversos. Então, acho que, de um certo sentido, a minha tese me colocou essas duas questões, esses dois caminhos, que foi por onde, a partir daí, as minhas pesquisas seguiram. Num primeiro momento, os trabalhos sobre o Médici lidavam essencialmente com a questão da memória, primeiro de entender esse rápido ostracismo e de pensar depois a formulação da memória sobre o seu governo, sobre a sua trajetória, tanto no campo militar
porque mesmo entre os militares tem uma disputa de memória em torno dos castelistas versus o grupo em torno do Costa e Silva e do Médici, mas também de pensar se ainda havia, por exemplo, uma memória positiva sobre o governo Médici, como ela se expressava e onde ela se expressava. O que acabou me levando a algumas pesquisas sobre a Transamazônica e a memória das pessoas que migraram para a Transamazônica em torno do Médici, onde ainda essa pesquisa foi feita a partir de 2013, entre 2013 e 2015, e naquele momento havia ainda, e eu suspeito que hoje ainda há, uma memória muito positiva sobre o governo Médici, sobre ter colocado aquela região de alguma forma no mapa, ou de ter, enfim, tem uma coisa também das grandes obras, dos grandes feitos. E, por outro lado, essa mesma pergunta sobre a memória positiva me levou à terra natal do Médici, em Bagé, onde foi muito interessante, porque ao invés de encontrar uma memória positiva consolidada, e aí é preciso dizer que ela existe, mas havia uma pluralidade de memórias em disputa muito grande, né? Havia uma tradição trabalhista na cidade, de esquerda, que queria também deixar esse seu filho ilustre para trás. Então, acho que foi esse a primeira, né, o primeiro caminho, compreender essa memória sobre o Médici. Disso resultou também alguns estudos biográficos, digamos, um esboço biográfico mais que eu publiquei ano passado, uma coletânea organizada pelo Jorge Ferreira e pela Carla Carlone, um estudo biográfico mais detalhado um pouco, né, sobre o Médici, perguntando, né, em torno da questão de como é possível escrever biografias de ditadores? Partir um pouco dessa questão. Como é possível entrar na existência, na vida privada, na vida comum de pessoas que foram responsáveis por crimes contra a humanidade, enfim. Quais os problemas e que caminhos isso pode nos abrir? De uma outra parte, como eu disse, acho que esse caminho dos estudos sobre a vida cotidiana apareceram também, de alguma forma se relacionava ainda aos estudos sobre o Médici, que era tentar entender, por exemplo, como que esse homem comum, que gostava de futebol, que tomava café com leite na padaria, como esse homem que fazia um pouco essa coisa do homem comum, tinha as pessoas gostavam dele porque ele era comum, né? Porque então eu queria um pouco entender essa relação entre esse presidente homem comum que vai ao estádio de futebol, que ouve as partidas de um radinho de pilha e que ao mesmo tempo é o presidente da República, e que sentimentos isso desperta, né? Nas pessoas, por exemplo, no porteiro, no dono da padaria, enfim, as pessoas que também têm esse hábito, que também têm essa prática. Mas aprofundando esses estudos, né, e aí acho que foi muito importante entrar em contato, por exemplo, com uma biografia sobre a história do cotidiano, como, né, como os alemães pensam essa escola, né, historiográfica, pensar o cotidiano como uma demanda, como uma construção social, e como que é particularmente difícil pensar o cotidiano articulado a situações de exceção. Como é que a gente pensa, como é que o cotidiano se reproduz em contextos de guerra, em contextos de guerras civis, ditaduras, como que é possível pensar o cotidiano nesses contextos. E aí era uma questão que se colocava muito para o caso da ditadura no Brasil, que é como que a gente articula cotidiano e repressão? Como é que a gente pensa o cotidiano no momento em que os órgãos de informação eles estão muito bem articulados e atuando muito bem? Quer dizer, de uma certa forma, é pensar como
a ditadura invade o cotidiano, como a linguagem da ditadura, como a ideia da doutrina de segurança nacional, né, de vigiar, a ideia da eterna vigilância contra o comunismo, como isso não é uma coisa que está só nas esferas, por exemplo, militares, do pensamento militar, como que isso vai invadindo a vida cotidiana e vai moldando comportamentos, vai moldando a linguagem. Quer dizer, você começa a usar os termos do regime, os termos da linguagem de segurança nacional para se referir ao seu vizinho, para se referir ao seu colega de trabalho. E aí, assim, contribui muito para isso, por exemplo, o fato da documentação do SNI ter sido liberada, né? E aí eu pude fazer um trabalho que eu ainda estou, né, trabalhando nele. Eu pensava, por exemplo, as delações, mas as delações não contra a pessoas procuradas, enfim, embora essas também tenham uma dimensão né, captem uma dimensão do cotidiano muito interessante, mas pensar aquelas delações produzidas por pessoas comuns em seus ambientes cotidianos. Então, aquelas delações produzidas contra o vizinho, contra pessoas do seu círculo contra parentes, em alguns casos, por exemplo, do seu círculo de convivência mais próxima, que de alguma forma começam a te parecer suspeitos. Ou contra, por exemplo, alguém que está chegando de outra cidade, enfim. Isso aconteceu muito, porque não é que as pessoas fossem colaboradoras assíduas ou crentes no regime. Eu trabalhei muito, por exemplo, com os trabalhos da Sheila Fitzpatrick sobre o stalinismo, do Robert Galatelli sobre a Alemanha, em que eles diziam essas pessoas que delatam, elas não são crentes, né, completos no regime, mas são pessoas que estão muitas vezes tentando resolver problemas cotidianos, estão tentando se livrar de problemas da vida cotidiana e aí encontram no Estado esse espaço para resolver o seu problema. Então, por exemplo, aqui no Brasil era muito comum, ou aconteceu algumas vezes, para resolver problemas com candidatos oposicionistas em eleições municipais no interior. Você vai, olha, esse cara é comunista. Quando eu propus, né, esse trabalho com as delações, era pensando um pouco em compreender como que o cotidiano ele foi capturado, num certo sentido, e moldado pela ditadura, pela forma como a ditadura se apresentava, pela doutrina de segurança nacional, por uma linguagem autoritária, por uma linguagem que se referia e era plena da ideia de vigilância, da ideia de punir, enfim, era articular uma demanda de normalização do cotidiano numa situação de exceção.